Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Essa passagem bíblica de Provérbios está falando sobre características do anticristo. O homem de Belial. Um exemplo de pessoas citadas como filhos de Belial foram os filhos do sacerdote Eli. Nós lemos lá em 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Ainda no livro de 1 Samuel, Ana, quando estava no templo orando, foi acusada por Eli de estar bêbada e se justificou dizendo que não era uma filha de Belial, lá em 1 Samuel 1:16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Paulo, quando vai falar para os coríntios, também cita a respeito de Belial. E diz assim, 2 Coríntios 6, versículo 14: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? A palavra Belial em hebraico significa inútil e sem valor. Homem vil. Nós podemos ler a respeito do homem vil lá em Daniel 11:21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Aqui fica claro que é o anticristo, este homem vil, e que ele chegará de maneira sorrateira, caladamente, e tomará o reino com intrigas. Anda com perversidade na boca, acena com os olhos. Podemos ler lá em Apocalipse 13, a partir do versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Também lemos em Daniel 7, versículo 8: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7, versículo 20, também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Arranha com os pés, aqui fazendo uma conotação aos pés de urso que a besta tem. Lá em Apocalipse 13:2 nós lemos a respeito disso. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Faz sinais com os dedos, aqui trazendo menção ao falso profeta,
que estará trabalhando junto com o anticristo, que fará falsos sinais. Podemos ler lá em Apocalipse 13, versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Anda semeando contendas. Podemos ler lá em Daniel 8, versículo 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Sua destruição virá repentinamente. Daniel 8, no versículo 25, lá no final. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Naum 3, versículo 18. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? 6 coisas que Deus se aborrece e 7 que ele abomina. A soberba, o engano, como vemos lá em Daniel 11, 23, depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem os seus pais, nem os seus antepassados conseguiram. Em terceiro, o homicídio, como lemos lá em Daniel 7, 21, uma característica do anticristo. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Em quarto, projetos iníquos. Podemos ler lá em Daniel 11, versículo 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Em quinto, ele tem pés que se apressam a fazer o mal. Em sexto, é testemunha falsa. A gente já pôde ver aqui que ele testemunha completamente o contrário da verdade de Deus. Em sétimo, que semeia contenda entre os irmãos. Aqui é a maior estratégia de Satanás no fim dos tempos para causar apostasia. É isso, essa discórdia entre doutrinas humanas, discórdias entre os próprios cristãos, que é considerado aqui em Provérbios como a característica que Deus abomina. E é uma característica do anticristo, dada, sim, sempre pelo dragão, pelo diabo. Então nós temos que estar atentos, porque essa é uma das artimanhas que Satanás mais utiliza dentro da igreja, dentre os irmãos, de confundir através de opiniões contrárias e dessa forma enganar até os eleitos, enganar até as pessoas que estão seguindo
o caminho de Deus, mas que de alguma forma são enganadas, de alguma forma entram no caminho do anticristo e são levados para esse sistema que ele estará colocando aqui na terra durante a grande tribulação. Então é isso, queridos, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.